Nessa nova série de vídeos, eu vou mostrar para vocês como é possível a gente obter todas as equações que são utilizadas para descrever um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, a partir da definição mais fundamental que a gente vai precisar para estudar esse movimento, que é a definição do que é aceleração e principalmente do que é aceleração média, tá? A gente tem que a aceleração média é você pegar qual é a variação da velocidade que o móvel vai ter em um determinado intervalo de tempo considerado, né? Então você vai ter que o móvel ele pode ter várias velocidades ao longo desse intervalo de tempo, sendo que se eu quero saber qual é a aceleração média dele, né, a definição matemática para calcular a aceleração média é eu pegar qual é a velocidade final que o móvel vai ter, menos a velocidade que ele tem no início do movimento, tá? Que a gente coloca como V0, né, a velocidade inicial, e dividir pelo intervalo de tempo que foi necessário para o corpo sair da velocidade inicial e terminar na velocidade final. Então a gente vai ter que a aceleração média é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Qual é a simplificação que a gente consegue fazer, né, partindo dessa definição de aceleração média? Qual é a simplificação que a gente tem quando a gente está tratando com um movimento retilíneo uniformemente variado? A simplificação é que no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração média vai ser igual à aceleração que o móvel tem em qualquer instante de tempo. Por quê? A característica que define, né, um movimento retilíneo uniformemente variado é que sua aceleração é constante, certo? A aceleração desse móvel que está em MRUV nunca vai mudar, como ela nunca muda, qualquer momento em que eu meça a aceleração daquele móvel, automaticamente eu vou estar obtendo a aceleração média. No caso contrário, né? Sempre que eu tiver a aceleração média de um móvel em MRUV, automaticamente eu vou saber qual é a aceleração que o móvel vai ter em cada instante de tempo, porque essa aceleração nunca muda, certo? Então a equação para eu calcular a aceleração do móvel em um MRUV é exatamente a equação que a gente utiliza para a aceleração média, tá? É a variação da velocidade dividido por variação do tempo. Então, partindo dessa equação aqui, certo? A equação mais básica que a gente tem, né, para um movimento acelerado, que é a equação que define a aceleração, eu vou obter todas as equações que são utilizadas no estudo de um movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a primeira que a gente vai obter, né, que está mais clara, porque ela sai do desmembramento dessa equação aqui, tá? É a função ou equação horária da velocidade. É a função que vai me dar a velocidade em termos do tempo, né? É uma velocidade em função do tempo, exatamente por isso, né, que ela é chamada de função horária da velocidade. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai desmembrar, tá, essa equação aqui. A gente tem que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? É a velocidade final que o móvel vai ter, menos a sua velocidade inicial. E o ΔT é a variação, né, é o intervalo de tempo que o móvel vai levar para sofrer essa variação de velocidade. Então, esse tempo t, né, é o tempo em que o móvel vai ter velocidade v, e t0 é o tempo em que o móvel tinha velocidade v0. Como eu quero obter, né, se lembra, eu quero obter a função horária da velocidade, então eu quero isolar esse termo aqui, tá? Essa velocidade que é justamente a velocidade que o móvel vai ter no final do intervalo de tempo t. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse denominador aqui, tá? Todo t menos t0 e vou passar para o outro lado multiplicando a aceleração, certo? Então, t menos t0 está no denominador, eu passo para o outro lado multiplicando a aceleração, vou ficar aqui com o quê, né? Que v menos v0, vou colocar aqui na esquerda, tá? Já que eu quero isolar essa variável aqui, então vou colocar logo esse termo como um todo na esquerda, é igual a aceleração vezes o denominador que eu passei para o outro lado multiplicando. A aceleração vezes t menos t0. E aí, o que é que eu vou considerar? Para eu simplificar essa equação aqui, não teria nenhum problema, tá? Eu lidar com a equação do jeito que está aqui. Sendo que tem uma simplificação. Quase toda a vida que a gente vai começar a analisar um determinado movimento, a gente tem que considerar qual é aquele intervalo de tempo. A gente diz que esse intervalo de tempo que eu começo a analisar
o movimento de um determinado móvel é o instante de tempo t0. Então, eu posso definir que sempre que eu vou começar a analisar algo, eu vou estar no meu tempo t0 igual a 0, certo? Não é obrigado fazer isso, mas como colocar t0 igual a 0 simplifica a equação, então é algo que é conveniente para a gente utilizar, né? Sempre que eu começo a analisar o movimento, eu digo que aquele ali é o meu instante zero, porque eu consigo simplificar as equações colocando aquele instante inicial como tempo zero. Então, no lugar do t0 aqui, eu vou colocar 0, vai ficar t menos 0, que é simplesmente a minha variável de tempo, né? Essa variável de tempo aqui vai ser o tempo transcorrido desde o início de que eu comecei a analisar o movimento. Caso t0 não fosse 0, eu teria que considerar a subtração dos dois para ver quanto tempo tinha se passado, né? Qual foi o intervalo de tempo que se passou eu analisando aquele determinado movimento. Considerando que t0 é igual a 0, eu tenho o tempo simplesmente nessa variável t aqui, certo? Simplifica as equações e deixa tudo mais simples, né? Então, como t0 é 0, vai ficar aqui v menos v0 é igual a aceleração vezes o tempo transcorrido, agora está só nessa variável t. E finalmente, né, como eu quero obter quem é a velocidade em função do tempo, eu vou pegar esse termo aqui que é constante, né? A minha velocidade inicial é a velocidade em que o móvel começou o movimento e eu vou passar para o outro lado, certo? Como vai passar para o outro lado, o V0 vai ficar positivo. Então, obtenho aí, né, finalmente, a minha equação ou função horária da velocidade, tá? Minha velocidade em função do tempo vai ser o V0, que passou para o outro lado, fica positivo, mais a aceleração do móvel, que é uma aceleração que não muda, é constante, já que eu estou em um mRV, vezes o tempo transcorrido. Então, é uma função do tempo, porque simplesmente, né, eu sabendo a velocidade inicial do móvel e eu sabendo qual é a aceleração que o móvel tem, eu vou colocar aqui qual é o instante de tempo transcorrido e eu vou conseguir calcular qual é a velocidade do móvel. Perceba uma coisa interessante, né? Se eu colocar aqui no lugar da variável tempo, colocar o tempo zero, o que acontece? A aceleração vezes tempo zero vai dar zero, né? E aí eu vou ficar aqui a minha velocidade no instante de tempo zero é exatamente a minha velocidade de V0, que é a velocidade inicial, né? Para qualquer outro instante de tempo, aí eu vou ter uma velocidade que é V0 mais esse produto aqui da aceleração vezes o tempo. O que é que eu vou fazer nos próximos vídeos, né? Eu vou continuar, certo? Vou continuar partindo da minha definição, né, de aceleração e aceleração média, né, que eu já simplifiquei aqui para a aceleração instantânea do mRV, e utilizando a equação que eu obtive agora, que é a função horária da velocidade, para obter uma outra equação do mRV. Tá? A próxima equação que eu vou obter é a equação que me dá a velocidade média de um corpo, né, de um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos no canal e até a próxima.